Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Move Talks, aqui onde acontecem conversas que movem pessoas e negócios. E olha como essa mesa tá linda hoje, gente! Uma mesa maravilhosa e eu trouxe convidados especiais para você, para falar sobre você e o seu negócio, com uma conversa inspiradora, motivadora, que vai te direcionar a você pensar às vezes em coisas que a gente deixa um pouquinho de lado. Tem a sua presença, posicionamento, branding pessoal, que se faz com que seja uma presença fortalecida, seja no universo digital, mas também no presencial. Quero desejar boas-vindas a todos vocês. Estou muito feliz, muito honrada em receber cada um de vocês. Gente, aqui ao meu lado nós temos a Evelyn. A Evelyn é consultora de estilo e imagem formada pelo Senac desde 2018. Gente, essa mulher tem cara de novinha, mas já tem mais de 20 anos de experiência nesse universo da moda e de estilo. Eu vou deixar a Eve se apresentar para vocês. Obrigada pelo convite, primeiro, Lid. Bom, eu sou Evelyn Cabreira, pode me chamar de Eve também. Trabalho com consultoria de estilo e imagem já tem aí 20 anos. No geral, já tive loja de roupa, trabalhei com muitas mulheres reais e, claro, empreendedoras e empresárias, porque afinal de contas a gente tem ali a nossa imagem ela fala primeiro, então trabalho com coloração pessoal, armário essencial, a imagem e posicionamento. Seja muito bem-vinda, Eve. Estou muito feliz de você estar aqui comigo, viu? Do outro lado, olha a elegância desse homem. Eu não me canso de dizer isso para ele. É muito verdade, Felipe. Me inspiro em você. Obrigado, fico feliz. Esse é o Felipe Bress. Ele é palestrante, mentor, ele trabalha com reposicionamento de marca, ele é especialista em atendimento de luxo. Não é à toa toda essa elegância. Fê, se apresenta para que a audiência possa te conhecer. Ô, Lid, muito obrigado. Bem-vindo para quem está assistindo. Meu nome é Felipe Breza, eu sou mentor e palestrante. Trabalho também com treinamento. Meu foco é atendimento de luxo, fidelizar e trazer o cliente High Society para o seu negócio, para a sua equipe, para o seu time. Trabalho também com influencer, no lado da moda, no lado de um novo reposicionamento para quem busca. E estou muito feliz pelo convite. Conheço o trabalho de cada um aqui e sou fã, sem dúvida alguma, e agradeço pela sua gentileza em falar da minha elegância. Muito obrigado. Hoje vai ser um dia especial aqui. Vai sim, eu tenho certeza. E é muito real isso, hein, Fê? Débora! Temos a Débora aqui do outro lado da mesa, logo de frente aqui para mim, a professora Débora Martins. Ela é especialista em relacionamento com os clientes. Ela tem mais de 30 anos de experiência na área de T&D, treinamento e desenvolvimento. Somos parceiras aí, colegas de trabalho. Ela é professora, é palestrante e ela atua em diversos segmentos, sempre ajudando a trabalhar essa cultura de um treinamento, de um atendimento de excelência, né, Débora? Sim. Vou deixar você se apresentar, mulher. Fique à vontade. Lid, desejar sucesso é pleonasmo, né? Porque você já é um sucesso. Eu fico muito satisfeita, muito feliz pelo convite e estar aqui nessa mesa de feras, né? Porque são profissionais que realmente eu admiro e eu tô aqui para somar com vocês e aprender bastante também, né? Fico muito feliz. E eu tenho aí, já me entregou a idade de experiência nessa área e focada em experiência do cliente, né? Porque hoje a gente está no cliente 5.0, então é um cliente mais exigente, mais conhecedor dos seus direitos, mais conectado e agora vem a inteligência artificial. Então, a gente precisa aprender a fluir com tudo isso. É verdade. Débora, bem-vinda. Todos vocês sejam bem-vindos e, de fato, é uma honra ter cada um de vocês aqui. Obrigado. E agora, vamos entender um pouco mais como que imagem, posicionamento e comunicação se conecta na vida das empresas, dos empresários, para que eles possam ter um negócio que performe melhor. E sério, gente, performar melhor é ver resultado no caixa, hein?
De nada adianta. Estamos falando de negócios e é importante a gente sempre ter esta visão em mente. É preciso ter um produto de qualidade, de excelência, um serviço que realmente entrega aquilo que promete. E a gente quer ver isso surtir efeito no nosso caixa. Eve, eu quero começar com você, fazendo uma primeira pergunta para você. Como que essa imagem pessoal ela vai contribuir na percepção do cliente em relação ao empresário e à marca que ele carrega? Perfeito. É o que a gente aparenta. Temos 30 segundos apenas para a gente traçar uma percepção visual. Isso presencialmente. Imagina no online que é muito mais rápido. E aí, a imagem não é só roupa, né? A imagem é o comportamento, a linguagem, a forma que você se expressa. E tudo isso está relacionado com o seu cliente, como que ele vai te enxergar. Será que ele realmente paga o valor que você merece? Que o seu produto, né, custa? Acho que está mais ou menos linkado com isso. E a gente tem que pensar além do externo, né? Então, eu falo muito que, assim, se eu me conheço primeiro, se eu sei o que o meu cliente espera de mim, automaticamente eu vou entregar o melhor. Estava conversando com o Felipe antes da gente chegar aqui no bate-papo, só para a gente contextualizar, que todo mundo tem uma primeira impressão, né? E aí, quando a gente está vestido de acordo com o que a gente quer, o nosso objetivo, com certeza a gente conquista e chega lá, né? A nossa meta, ela vai ser batida a partir do momento que eu tô ali posicionada, que eu tenho uma imagem que entrega. E eu também brinco que comportamento é tudo, né? Não adianta você estar lindamente, né, perfeita ali na alfaiataria e sentar na calçada tomando um litrão. Acontece. Então, esse posicionamento de autenticidade, mas também de elegância, de refinamento, de comportamento, de linguagem gestual, tudo fala sobre você e sobre o seu produto. Maravilhoso. E aí, Eve, eu vou partir de um lugar muito pessoal, tá? Eu sou uma pessoa muito dada à pesquisa, a estudo, venho de uma carreira acadêmica, gente. Então, eu tenho os vícios de professora. Débora vai entender bem o que eu tô querendo dizer. E assim, existem crenças por trás de uma construção de uma imagem. Então, partindo de um lugar muito pessoal e que eu acredito que algumas pessoas também vivem esse dilema, que é, mas eu já sou inteligente. Mas eu já tenho um bom produto. Mas eu já entrego o resultado. Não, de fato, o meu serviço está entre os melhores do mercado. Por que eu tenho que me preocupar com esse lance de imagem? Por que eu tenho que estar preocupada com o que eu estou vestindo? E claro, levando a linha de raciocínio do que você falou, que não é só o que se veste, mas um conjunto de elementos, o que inclui os comportamentos. Por que eu tenho que ter essa preocupação? Se eu já estou fazendo o melhor que está disponível no mercado, se isso já é muito bom. Como lidar com crenças como essas? Primeiro a gente tem que entender que a imagem ela está totalmente relacionada com a gente, né? Com a forma que eu me enxergo, como eu me posiciono. É a minha autoestima que vem primeiro, para depois trabalhar a minha autoimagem, para depois a gente se apresentar para o outro. Então, se uma pessoa está bem com ela mesma, ela vai se posicionar, se vestir bem. E aí entra a questão de um produto. Todos nós, querendo ou não, somos um produto. E todo produto tem uma marca. Todo produto tem uma embalagem. Se essa embalagem não está de acordo com o produto que você tem, que às vezes é até interno, né? Eu posso estar ali lindamente cheia de conteúdos e diplomas na parede, mas se eu não chego posicionada com uma roupa que fale, né, sobre os meus conhecimentos, sobre a minha autoridade, a minha expertise, pode gerar um ruído. E esse ruído faz com que eu perca o meu cliente. Perfeito, Eve, perfeito. E eu gostei do que você colocou. Primeiro, a gente trabalha um processo de autoconhecimento, para depois trabalhar uma autoimagem e aí sim se mostrar para o mundo. Vocês percebem, gente, como reconhecer a sua identidade, quem você é de fato, quem você acredita ser, o quanto isso vai ter valor e vai influenciar em como você se mostra para o mundo? Então, para pensar sobre isso e não só pensar, agir nessa direção.
Felipe, agora eu quero te trazer para essa conversa, né? Quero. O quanto que isso vai influenciar nesse posicionamento e, consequentemente, a construir uma marca consolidada que leve para esse lugar do luxo, sabe? De valorização dessa marca. É muito interessante quando eu escuto a Eve, ela fala de um começo onde a gente começa também tanto com o posicionamento quanto o reposicionamento, o autoconhecimento. E o autoconhecimento de ambas as partes. Quem eu sou, qual a mensagem que eu quero passar e entender também, eu faço o trabalho mais focado para o high ticket, mas também eu atendo clientes, sejam empresários, sejam marcas, que não trabalham o high ticket, mas ao mesmo tempo querem se posicionar de uma forma correta. Acho que todo mundo os empresários que estão escutando aqui querem se posicionar. É muito importante a gente começar a fazer essa parte do autoconhecimento e, acima de tudo, entender quem é o nosso cliente. Hoje o meu trabalho é muito estratégico, a gente acaba fazendo todo um trabalho de transformação, muitas das vezes junto com uma consultora de imagem, a gente vai fazer um brand novo, mas eu preciso entender o que faz sentido para você. Porque às vezes você quer chegar num lugar, mas você não passa a imagem desse lugar, você não consegue captar esse cliente. E aí entra muito no que você falou no começo. Eu tenho o melhor produto, eu tenho muitas das vezes, eu tô no melhor local para ter a minha loja, para ter o meu salão, para ter o meu negócio, mas o cliente não vem. Hoje, a grande dificuldade de você, empresário, não é captar, mas é fidelizar, é manter esse cliente. E é como a Débora falou, hoje a concorrência não só da tecnologia acaba apertando muitas vezes o empresário. E às vezes se ele mantém um padrão a vida toda, vocês todos que trabalham com desenvolvimento, não, porque eu comecei a fazer assim e deu certo, eu vou finalizar assim, né? E não pode ser, a gente tem que estar aberto a conhecer. E eu acho que hoje um dos grandes trabalhos que eu busco fazer com os meus mentorados sempre é entender quem é o seu cliente. E entender quem é o seu cliente e se é esse que eu quero atender. Porque nem todo mundo está preparado para atender o cliente high ticket. O cliente high ticket hoje é um cliente de relacionamento. Você tem essa paciência? Você entende que é uma trilha de venda? Que você vai ter que fazer um pós-venda com muito mais atitude? Que tem que ter um propósito a tua marca? Então eu acho que, muito bem colocado como a Eve, a gente precisa primeiro entender quem que é essa marca, o que essa marca quer, aonde ela quer chegar e qual o público. Não dá para ficar atirando para todos os lados, e esperando que vai acontecer algo positivo para sua marca. Nossa, Felipe, que valiosa uma informação que você passou aqui. Várias, mas eu quero trabalhar um pouco mais a questão de: será que você está preparado para atender o cliente high ticket? Porque, veja, se você perguntar para qualquer empresário, pensa aí se isso não acontece com você. Se você perguntar para qualquer empresário, é claro que ele quer atender o cliente que tem uma disponibilidade financeira maior, que possa pagar mais pelo produto, pelo serviço que ele oferece. A maioria vai dizer que sim, sempre, e que quer atender esse cliente. Mas olha a informação valiosa que você nos entregou aqui agora. Será que você está preparado para isso? O que é esse estar preparado para esse cliente high ticket? O que você acredita que a empresa ela precisa ter para começar esse tipo de atendimento, para se posicionar de uma forma assertiva para esse cliente e conseguir fazer um atendimento de excelência? A base do high ticket, vou deixar aqui para você a dica desse podcast, é o relacionamento. O cliente do high ticket, ele gosta de ter um atendimento diferenciado. E aí eu vou trazer mais uma coisa também, Lid, que eu sempre falo nos treinamentos, nas palestras. Não é só o cliente high ticket que paga bem. Hoje a gente vai ver várias empresas que trabalham com o público C e D, que vai trabalhar com o público que às vezes não vai ter um alto valor para pagar no seu produto e estão vendendo muito bem. Hoje o que as marcas têm que entender o atendimento, ele é o principal
principal, hoje as pessoas elas entendem que existe uma troca, né? Hoje as marcas, hoje as pessoas entendem que elas precisam acreditar na sua marca. Não adianta só você vir lá, entregar um produto e falar, olha, compra. Né? Eu sempre brinco que antigamente você ia no supermercado, você ia numa loja, você tinha 3 a 4 opções. Vou falar até aqui, estão as mulheres aqui, vou falar sobre esse assunto. Você ia comprar, tinha 3 ou 4 shampoo. Né? Antigamente, vamos dar uns 20 anos atrás. Hoje em dia, quando você vai, é um bombardeio, né? Você vai ter ali... Você tem hoje perfumarias enormes, você vai em lojas nesse segmento de beleza, é um mundo. E aí eu te falo, o que tem sido o seu diferencial? Né? E é como eu falei pra você quer se posicionar com high ticket, a gente precisa fazer esse estudo e entender, porque você tá com a ilusão de que você vai ficar milionário, porque paga muito bem, porque existe a marca, ou porque faz sentido pra você. Você quer dar um atendimento de excelência, o teu time entrega um atendimento de excelência, porque não adianta só o dono ter a cabeça, conviver e entender do luxo se o seu time não responde. E se o teu cliente também não quer isso. Eu acho que é muito importante a gente entender. Esse cliente que eu atendo hoje, quem que é esse cliente? Ele gosta mais do atendimento. Sempre eu falo, atendimento tem várias trilhas e várias formas de se desenvolver. Quando você vai no banco, o que todo mundo quer é um atendimento rápido. Né? Você não quer que a pessoa fique falando de seguro, de coisa, não. O que você quer? Você quer chegar, ser atendido e resolver. Isso também é um atendimento de excelência. Nem sempre quer dizer que o atendimento de excelência vai ser aquele que você vai demorar, que você vai ficar em cima da pessoa. Não. Então é muito importante a base. O começo do meu trabalho é entender o meu cliente. E também o cliente que eu quero atingir mais pra frente. Às vezes é igual você falou. Hoje eu atendo um cliente C&D, mas eu quero trazer o high ticket pra mim. Tá. Você está preparado para o high ticket? O seu produto está num nível high ticket. Acima de tudo, o seu atendimento, a sua divulgação, a forma como você está no Instagram, a forma como você está nas redes sociais. Quando você responde o seu cliente no WhatsApp, ou o teu cliente manda mensagem, você fica 7 dias para responder. Tudo isso tem muito a ver, mais do que atendimento de luxo, mas atendimento de excelência. Maravilhoso. E isso me conecta muito àquela ideia de... Ok, eu preciso me relacionar, é a palavra-chave. E ao me relacionar, eu preciso aprender a me comunicar de uma forma assertiva, Sim. de uma maneira que se conecta com este cliente, para que realmente eu possa atendê-lo de uma maneira que realmente provê tudo aquilo que ele quer, que ele deseja, que gere uma experiência satisfatória para que de fato ele possa não só adquirir o produto ou o serviço uma vez, mas permanecer no relacionamento com aquela empresa. E aí, Sem eu quero dúvida. te chamar para conversa. Vamos lá. Débora, é essa ideia da comunicação. Você, jornalista de formação, conta um pouco como que o empresariado ele pode trazer elementos de uma comunicação mais assertiva, de uma comunicação que vá para esse lugar de conexão. Clareza. Depois desse choque de realidade que o Felipe deu aqui no empresário, clareza na comunicação. É muito importante saber para quem, né? Qual é a minha audiência, para quem eu falo, para quem eu vendo, e isso estar de maneira muito clara. Então, se eu tenho que entregar aquilo que eu prometi. Então, quanto mais clara for a minha comunicação, quanto mais objetiva, quanto mais o cliente for fácil para ele entender. Então, quando a gente pensa assim num design, por exemplo, de experiência do cliente dentro de um aplicativo, né? Então, onde está aquele botão que ele precisa apertar? Onde está aquela informação? Então, dentro daquele texto que ele recebeu, qual é o próximo passo? Então, o cliente ele contratou um serviço. Então, quais serão os próximos passos? O básico. Então, você vai um fotógrafo fotografar na sua casa. Que horário que ele vai? Que equipamento que ele vai utilizar? O dia precisa estar claro? Pode estar nublado? Ou seja, quanto mais informações e de maneira clara eu conseguir transmitir para esse cliente, o sucesso é melhor. Eu lembro de um cliente meu que é uma empresa de contabilidade que tinha um sistema. E esse sistema do
cliente passou por algumas modificações, por alguns ajustes e melhorou muito, melhorou muito. Só que aí o que acontece? Reclamações. Depois que melhorou o sistema, aumentou o número de reclamações, porque as atendentes ligavam para o cliente para dar a boa notícia, a boa nova. Olha, o sistema agora ele foi remodelado, ele foi modificado, ele sofreu aí muitas alterações e teve um upgrade. Ela simplesmente dizia para os clientes: olha, o nosso programa passou por reajustes. E o cliente xingava, porque ele entendia que reajuste era de preço. Sim, agregava valor, né? A palavra, o emprego da palavra de maneira errada acaba prejudicando toda uma estrutura que você construiu para o seu cliente. Nossa, gente, vocês percebem que uma palavra pode mudar o jogo das coisas? Olha a importância da comunicação. Débora, pensando nessa questão das palavras, o que você considera que são os principais desafios? Ok, a gente precisa de clareza, mas onde estão os pontos críticos, os desafios para que os empresários se atentem a esse lugar de problemas, de dificuldades, de desafios e ele possa se preparar melhor para esse processo de comunicação? Eu acho que o principal desafio é ignorar o que acontece dentro da sua operação. Então, muitas vezes, como nesse caso, nós conseguimos obter essa informação através de um cliente oculto, através de gravações que nós conseguimos entender. Mas o que está acontecendo aqui? O que os atendentes, o que eles falam para o cliente que o cliente acaba reclamando, não agradecendo pela alteração. Então, na verdade, tem a ver com levantamento de necessidade de treinamento. É onde eu identifico pontos, onde a minha equipe é falha e eu vou trabalhar nesses pontos. Então, eu identifico, o meu atendente, o meu vendedor, ele, por exemplo, ele não tem uma escuta muito boa. Ele atropela o cliente, muitas vezes ele não consegue entender a necessidade do cliente e aí isso gera conflito, isso gera retrabalho, informação truncada. Então, o mais importante é levantar as informações. Então, através de relatórios, através de elogios, através de dados, né? Gerir esses dados para que depois eu possa promover ações pontuais de treinamento. Então, ele não tem uma escuta ativa, ele não tem empatia pelo cliente, então é com isso que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar dinâmicas de grupo, eu vou trabalhar conteúdos que façam que o meu colaborador entenda a necessidade do cliente para a empresa e como a comunicação dele mais clara, mais assertiva, pode acabar reverberando nisso. Maravilhoso. E presta atenção, você, empresário, empresária, tem que estar de olho no que acontece na sua operação. Você tem que metrificar, tem que acompanhar o andamento dos processos e entender as métricas que está por trás disso. Sem acompanhamento, você não vai conseguir enxergar que efetivamente existe algum problema a ser processo a ser necessário estar de olho métricas para que a partir de uma análise você entenda aonde estão os desafios e possa agir para ajustar, né? Sem liderança é apenas um amontoado de pessoas caminhando de um lado para o outro, né? Então, perfeito, perfeito. E olha que interessante, eu tenho um cliente, vou colocar aqui de uma forma mais discreta, porque nunca para trazer a evidência de quem é o cliente. Mas eu tenho um cliente, não é um cliente high ticket, ele não atende, né? O cliente dele não é um cliente high ticket e ele faz bastante atendimento via WhatsApp. Isso é comunicação. As pessoas ignoram, às vezes, como a comunicação acontece no WhatsApp. E aí, envia-se um orçamento a pedido do próprio cliente em potencial e as pessoas que estavam no comercial trabalhavam com: ficou alguma dúvida? Ou estamos à sua disposição. Chamadas como essas, uma comunicação como essa, empresário, encerra a conversa com quem está do outro lado. Ok? Então, assim, parece que é uma coisa boba, mas não é. A gente tem que se atentar. E uma conversa, por exemplo, para o WhatsApp, ele tem que levar esse cliente para a próxima etapa, para o próximo nível de negociação. Então, você não vai perguntar se tem dúvida do orçamento ou que você está à disposição. Você vai entender
quando que é a data que esse cliente precisa desse produto. Por exemplo, você precisa entregar. Quando você precisa desse produto? Na sua empresa, na sua casa, no seu negócio, seja onde for essa entrega. Ou, qual é a forma de pagamento para que a gente possa prosseguir aqui com o faturamento desse pedido? Já dá um fechamento ali. Você direciona. É claro que você precisa entender o seu nível de complexidade na negociação, mas nunca ficou dúvida? Ou estamos à sua disposição? Não dá, a gente precisa trabalhar uma comunicação que caminhe para o próximo nível. E ajustar as palavras é fundamental aí ao longo dessa jornada, né? Isso é um do tipo de situações que a gente pega no dia a dia no nosso trabalho. Sim. Agora eu quero ouvir um pouco, Eve, de desafios que você encara, que você enfrenta, trabalhando com empresários, com empresárias, nessa construção de imagem, nesse lugar de estrategista mesmo. Que desafios você percebe que o empresário encara, que a empresária enfrenta no seu dia a dia para construir essa imagem? Eu acho que o desafio principal é ela achar que não tem roupa. Então ela tá lá com o guarda-roupa lotado e ela fala, eu tenho que jogar tudo fora, nada me serve, nada é legal. Porque, né, eu e o Fê tava falando agora há pouco que, gente, não é Esquadrão da Moda. Não precisa jogar tudo fora. Bota no tubo e vai tudo embora, né? Não. Fica com medo, né? Pelo amor de Deus. Até porque roupa, gente, é um investimento. Então, a gente pode trabalhar com tudo aquilo que você tem no armário, né? Então, um desafio é não ter roupa para isso, ou tenho que ter muitas peças de marca para parecer cara de rica, né? Quem não? Tem a coisa do cara de rica. Como que eu vou comprar uma peça, por exemplo, acontece muito de, tem que ter da marca tal, né? Senão eu não estou posicionada. Tenho que ter o cabelo X. Por quê? A imagem que a gente vê é padronizada. E o meu desafio é justamente falar, não, você é única. Você tem habilidades, competências, você, além da roupa, você pode sim trabalhar a sua imagem e aí sim vestir com autenticidade. Né? Então, falo muito também, né? Vou quebrar alguns paradigmas aqui. Maravilhoso! Alguns estereótipos, né? De, por exemplo, moda circular. Vou falar de moda circular, embora muita gente ache que não é legal. Porque, como assim? Roupa de brechó você usa? Uso, inclusive, esse lindo blazer que eu estou aqui. Lindíssimo! Eu já fiquei apaixonada por ele! Veio de um processo de compra de moda circular. Então, isso é o quê? É um dos meus valores. Meu valor é estar na sustentabilidade. Eu amo viajar. Eu quero que esse mundo perdure por mais alguns anos. E aí, é claro que eu não posso incentivar o consumo desenfreado. E aí, eu trabalho muito guarda-roupa essencial. Eu não vou pedir para você comprar um monte de coisa. Você não precisa se endividar, até porque muito empresário tem essa ideia de, gente, eu tenho que investir ainda nisso, na minha imagem também, né? Eu já tenho que lidar com tanta coisa e cursos e capacitação e ainda a minha imagem, sim, mas de uma forma estratégica. E aí que entra o meu trabalho como estrategista de imagem e estilo. Então, eu não vou falar para você comprar o que todo mundo tem. Um caso... Inclusive, eu sou o meu próprio case de sucesso, que eu quebrei o meu pé 3 vezes. Na lista de peças que tem que ter, está lá o escarpão. Como é que eu vou usar um escarpão depois que eu quebrei o pé 3 vezes? Não dá, gente. Não faz sentido. Então, quando eu chego nas palestras ou nos atendimentos com uma flat, agora que eu estou conseguindo usar um mocassim, mas quando eu andava de tênis, porque era a única coisa que eu conseguia, o pessoal falou, tá aí. Eu consigo te ver elegante de tênis. Eu consigo te ver elegante e refinada sem precisar dessa peça-chave. Outra coisa também, vestido preto, tubinho. Será que realmente eu preciso ter? Então, não tem que ter nada que os outros falam, mas tem que ter o que é essencial para você. Então, um grande desafio é quebrar essas crenças, né, de que você vai gastar muito, que você não tem nada para vestir, que você precisa se vestir num dress code totalmente engessado e não autêntico para a sua realidade. Muito bom. E faz a gente pensar, né? Faz a gente refletir. E eu vou dar o meu próprio exemplo hoje.
A Eve sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de usar tênis. Desculpa, gente, eu gosto do salto. Porém, existem clientes em que eu não posso estar de salto. É uma fábrica, o ambiente exige um nível de segurança. E aí, hoje, por exemplo, gente, vocês não estão vendo? Não estão. Mas eu tô de tênis, tá bom? Raridade, mas eu estou de tênis. Por quê? Porque antes eu estava num cliente e esse era o dress code necessário. Então, eu tive que me adequar, coloquei um tênis e ok, a parte de cima vocês estão me vendo um pouquinho melhor, mas é o tênis. E aí a gente precisa ter essa flexibilidade, né? Entender que nem sempre eu vou estar com um terno, nem sempre eu preciso estar somente com cores sóbrias, por exemplo. Eu posso ter esse nível de flexibilidade. Eu não preciso, como você falou, jogar tudo fora se eu tenho um outro perfil e ter que comprar tudo dentro de um padrão. Perfeito. E também a gente tem que pensar na necessidade que você tem atualmente. Então, por exemplo, eu atendo muitas mães. Gente, quem vai andar de salto de escarpão com o filho correndo para cima e para baixo? Muitas vezes elas estão de home office. Então, a autoimagem delas precisa melhorar, porque elas falam, se deixar, eu faço um coque de cabelo, coloco qualquer coisa. E eu falo, você vai se arrumar todos os dias, independente de atender cliente ou não. Por quê? Tem uma coisa chamada cognição indumentária. E aí eu vou para a parte acadêmica, que nós estamos com pessoas inteligentes nessa mesa. Então, vamos lá. Cognição indumentária é como a chavinha do carro, né? A gente pega a chave, coloca lá na cognição, o carro anda. A mesma coisa no nosso cérebro. Eu saí do modo pijama, me arrumei, e aí sim eu vou atender. É home office? É online? Pode ser. É presencial? Melhor ainda. É aquele cliente que você tem que fazer o pitch no elevador, porque chegou uma entrega e você vai buscar? Também. Então, esteja sempre pronta, sempre preparada, com tudo aquilo que você tem. Então, dominou os códigos do vestir, não precisa ficar totalmente, né? Tem que ter um terno preto. Não, você pode trabalhar a sua imagem de uma forma estratégica, porque eu me conheço. Então, vou usar aqui a Lid como exemplo, tá? Preto e branco. Se ela tivesse todo de preto, seria uma comunicação mais fechada. Psicologia das cores, né? O Fê sabe bastante. É o luxo, é o status. Mas ela também precisa estar aberta, porque senão ela fecha a comunicação. E aí ela colocou o branco, que é transparência, leveza, dá aquela sensação de que Suaviza. ela é, né? Ela é suave, ela é calma, só que preto e branco, alto contraste. Então é força. Então ela também traz esse lado de força, até porque ela precisa. Só que imagina se ela só fosse forte, só fosse fechada na comunicação, ela não ia conseguir se conectar. E aí entra o quê? Linhas arredondadas. Esse cabelo de anjo, gente. Esses cachinhos, né? Esse brinco arredondado, essa feminilidade do rosa no batom. Então, tem um certo equilíbrio aí. E esse equilíbrio é que faz com que a gente se sinta à vontade numa mesa de podcast com ela, por exemplo. Ai, que delícia. Bom saber disso. Bom saber disso. Tô elegante. Maravilhosa. E aí a gente vai para uma questão que envolve uma linguagem não verbal, né? E nesse processo de linguagem não verbal, isso é comunicação, certo, Débora? Isso é uma coisa que, por exemplo, no seu trabalho, quando você está lá com o cliente, desenvolvendo treinamentos de atendimento, você olha para esse lugar dessa linguagem não verbal e dessa linguagem que vai para um lugar de atitudes e comportamentos? Isso é uma coisa, tanto que se você desenvolve e ao desenvolver, se tem algum desafio, o que você se depara no seu dia a dia com essa questão? As pessoas, elas não se percebem, né? Então, assim, eu tenho uma série que é a série Mímicos, até que eu levo a fantasia de mímico, a boina, faço a mímica, abro janelinha, faço essa coisa lúdica porque a pessoa não se percebe. Então, um cliente meu que eu gosto sempre de citar, que é a Pernambucanas, que é um case de sucesso. Pernambucanas, por exemplo, nós filmamos muitos treinamentos. Então, a gente faz a simulação, né? Trabalha ali com a simulação. E aí, o que acontece? O cliente, ele caminha ali, né? O cliente fictício caminha ali para o atendimento. E aí, quando ele chega no atendimento, o atendente atende lindamente, cumprindo todas as etapas do atendimento. E aí, o cliente vira e solta essa. É uma troca. O atendente, o vendedor, ele recua. Ele vai 2 passos para trás, como quem diz, troca não. E aí, quando a gente coloca o vídeo e ele se assiste
ele percebe aquele comportamento que ele teve e ele fica chocado. Então, você atende um cliente 200 metros antes dele entrar na sua loja. Eu lembro de clientes lá ali na região da Lapa, na 12 de outubro, que o cliente estava subindo a rua e ele já tinha uma percepção de quem ia atender. A vendedora fumando, apagando o cigarro na porta da loja e entrando para atender. Nossa. Então, é aquilo que o Felipe falou, que tem muita importância, né? Será que você está preparado não só para atender o cliente high ticket, mas você está preparado para atender? Para se relacionar com o outro, para se colocar à disposição, para mostrar o seu corpo, para se projetar, para saber dar uma informação, conduzir o cliente. Então, tudo isso faz muita diferença. Só que as pessoas, elas não percebem. Muitas vezes, assim, são involuntariamente, né? Ela acaba mostrando que ela não quer atender. Distanciamento, tudo isso pela linguagem corporal. Vale a pena esse empresário que já tem, por exemplo, um sistema de câmera dentro, vamos dizer que ele atende fisicamente, ele tem um ponto físico e ele faz o atendimento. Vale a pena esse empresário observar o que está acontecendo ali para ele começar a ver um pouco dessas atitudes e comportamentos, né? Sim, vale a pena não só observar, porque aí a gente já tem um indicativo de levantamento de necessidade de treinamentos, né? Então, não só observar, mas criar algumas medidas para que isso seja corrigido. Então, por exemplo, quando a gente tem um colaborador dentro de vamos falar de um ambiente de uma loja, né, varejo, onde esse colaborador, ele sempre está caminhando dentro da loja, ou ele sempre tem um comportamento de aquele bracinho para trás, né, do posso ajudar, e aí, não só falar simplesmente daquele feedback seco. Olha aqui, a gente viu na câmera, olha como você se comporta, você fica seguindo o cliente, ou você... Mas deve ter toda uma preparação. Por quê? Porque pessoas são movidas, né, por necessidades e desejos, pessoas também são construídas de emoções, então a maneira também que vai ser trabalhado esse feedback, o colaborador, ele deve se enxergar, ele deve se observar, não simplesmente receber o feedback, porque muitas vezes eu falei isso? Como assim eu falei isso? E aí ele vê no vídeo ou ele escuta no áudio, meu Deus, né? Tem imediatamente, né? Ele fala, nossa, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Então, deve ser trabalhado de uma maneira muito pontual, né? Então, assim, dar o feedback, mostrar a informação, mas mostrar também o jeito certo de fazer, né? Olha só, se a gente fizer dessa maneira, a gente obtém melhores resultados. Eu costumo muito, eu trabalho muito com lideranças, treinamentos de lideranças. E eu trabalho muito nos meus treinamentos a seguinte ideia: líder, na hora que você tem que dar um feedback, o feedback não pode gerar sentimento de culpa. O feedback não existe para gerar sentimento de culpa. Ele tem que existir para gerar transformação. Então a gente não foca na pessoa. A gente foca nas atitudes e a gente mostra uma atitude inadequada para construir uma atitude mais assertiva. Então, não é para gerar decepção, frustração e nem culpa. É para desenvolver e promover uma transformação. Empresário, você precisa estar atento em como você dá esse feedback. E logo os líderes que estão com você aí no seu negócio. Se o feedback é dado de maneira errada, de maneira equivocada, você vai levar o seu colaborador para um sentimento de frustração, de decepção e de culpa. Quem é que muda com culpa? Não muda, fica estático. E uma coisa que vocês trouxeram muito relevante, que é bom a gente frisar para o empresário, é que todo negócio tem a sua comunicação. Todo negócio tem. Então, eu não vou ir numa oficina mecânica e esperar que o mecânico me atenda como a moça lá da Infraero, que informa no aeroporto. Eu também estou lá no aeroporto aguardando o meu voo, eu não vou esperar que a moça fale, seu voo no portão tal, viu? Valeu? Não tem cabimento. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então, toda empresa, existe sim. Em alguns lugares eu posso brincar um pouco mais, é uma linguagem mais solta, né? Dentro de um salão de beleza, se eu ficar senhora, a cliente vai falar, senhora tá no céu, para com isso, porque é onde a pessoa quer se sentir mais jovem. Agora, dentro de uma empresa onde tem toda uma formalidade, eu devo tratar as pessoas com status e formalidade, né? Sim. Perfeito. A adequação da comunicação, ela é fundamental. E não é só no sentido de ser um público high ticket ou um público C,
não é só sobre isso a adequação. A adequação também vai ao nível de formalidade que aquele negócio empreende, né? E ao entender essa formalidade, construir uma comunicação mais adequada. Não dá para você trabalhar, por exemplo, uma moda, um estilo surf. Não sei nem se chama assim. Sim. Felipe, me ajuda aí. Sim. Uma loja com... Desse estilo. Você chegar, senhor... não tem Boa como, tarde. né? Não Sim, vai fazer tem que sentido. adaptar. Então tem que ajustar a formalidade, né? Não é só em termos de status, de poder aquisitivo, mas também ao nível de formalidade. Fê, eu quero entender um pouco dos desafios que você percebe que os empresários vivem com essa questão tanto do atendimento do luxo quanto de um posicionamento, né? E quando a gente fala de atendimento de luxo, eu compreendo que isso não significa que é só o cliente high ticket. Sim. É um atendimento de excelência, certo? É um posicionamento daquela marca. Sim. Quais são os principais desafios que esse empresário encara? Olha, antes de eu falar disso, só quero pontuar uma coisa que a Débora falou e a gente falou. Se hoje eu pudesse dar uma dica para você que é empresário... Sai, e a Débora frisou muito, sai do lugar de dono e vira cliente. Então entra no Instagram da tua marca, você compraria nessa marca? Da mesma forma, como que é o atendimento? Pede para uma pessoa aí, ou mesmo se você tem mais de uma loja, alguém não te conhece, faz toda a trilha do teu cliente. Né? Igual ela falou, será que a postura do teu vendedor muda quando é uma troca? Ou mesmo após a venda, como é que é tratado? Os comentários... Quando a gente vai falar, Lid, sobre experiência, sobre atendimento de luxo, eu trago muito mais de entender o básico, né? Quais que são os maiores desafios hoje? Eu vou ser bem aberto com vocês. Quando você pergunta, deve muito acontecer com você e com a Débora também. Quando você pergunta para ele, o atendimento, seja da sua loja... Eu foco um pouco mais na parte do treinamento, em loja e salão de beleza, né? E profissionais. E aí eu pergunto, como que é o atendimento? Como que você vê o atendimento do seu espaço e tal? Ah, não, o atendimento é ótimo. É um atendimento ótimo, né? E aí a gente vai começar a desenvolver... Fê, todo mundo fala isso. Todo mundo fala, né? E aí, Todo mundo fala isso. às vezes o empresário ele não quer fazer essa trilha que você pede. E profissionais, eu atendo muito profissionais, médico, seja ali nutricionista, seja consultora de imagem, que querem se posicionar de uma forma diferente. Eu falo, vamos lá. Entra no teu Instagram agora e vê se você compraria de você. Vê se as informações estão dizendo sobre o seu perfil. Então, eu acho que o maior desafio, primeiro que, como eu falei no começo, você precisa entender quem você quer atender e quem você se enquadra para atender. Porque, às vezes, igual eu te falei, às vezes você tem uma marca, ou você é uma médica, e você é uma pessoa que não gosta de relacionamento com o cliente. Né? Às vezes as pessoas têm a ilusão de uma marca de luxo, de uma loja de luxo, que todo dia as pessoas entram e compram várias bolsas e tal. Não, o processo do luxo, ele é toda uma trilha. Você vai conhecer a cliente, você vai apresentar a coleção, você vai encantar ela de uma forma, ela comprou ali, sei lá, uma bolsa, algo da marca... O vendedor, e isso as marcas de luxo fazem com excelência. Elas preparam, elas focam. Muito que a Débora falou. As marcas acabam muitas das vezes sabendo pontuar ou falar com aquele vendedor, mas muitas das vezes não prepara esse vendedor novamente. Você errou? Tá, mas que forma que eu vou te mostrar? Né? A gente viu esses dias um acontecimento que foi a ideia ali do que aconteceu com o padre Fábio de Mello e o gerente. A empresa, de forma alguma, foi trazer um treinamento para ele. Foi conversar com ele. Pelo que eu vi, tá, gente? Não sei como que funcionou ambas as partes ali. Mas o que ele falou foi que eles entraram em contato após a polêmica e desligaram ele. Né? Então, assim, não teve, aconteceu essa situação, como a Débora pontuou com excelência, vamos conversar. Qual que é essa questão que tá? E você colocou uma coisa que é muito importante. A gente nunca consegue elevar um lugar, elevar um funcionário rebaixando esse funcionário. Né? Ali não é um ringue, ali não é um negócio que você vai falar. Você precisa, primeiramente, atrair, levantar, né? Conversar, mostrar ali. O ser humano é assim. Né? Nem sempre você quer ficar levando ali só na confusão. E hoje todo mundo, às vezes...
acontece muito, reclama que não consegue contratar pessoas. E aí eu falo, como tem sido o teu trabalho? Né? No fundo, a gente precisa ter empatia com as pessoas. Então, eu acho que o meu maior desafio, às vezes, é o profissional olhar para si. Né? Olhar, entender. Quando a gente faz, e quando eu faço um trabalho na minha mentoria que eu pego para olhar o Instagram com a pessoa. E a gente vai desenvolvendo. Eu falo, o que você acha disso aqui? O que essa mensagem está passando? Então, eu acho que esse é o maior desafio. Quando a pessoa ela já vem desprendida e ela quer entender e ela quer desenvolver, eu acho que o processo funciona muito mais fácil. Mas se eu fosse deixar uma dica, analisa como cliente. Quando a gente aprende a fazer uma análise nossa primeiro, a gente não precisa do julgamento do outro. Mas eu preciso analisar primeiro. Eu preciso ser adulto para analisar. E eu sempre falo, tira a parte emocional e vamos ver o nosso trabalho como profissional. Porque às vezes a forma como eu falo, e eu sinto até que as pessoas ficam meio presas e tal. Eu falei, tira eu também, meu pessoal, não briga comigo muito e vamos juntos. Você acha que isso responde? Então eu acho que esses são os grandes desafios que hoje, tanto para reposicionar para o público C&D, para melhorar o seu time, né? Muitas das vezes, por exemplo, salão de beleza que eu trabalho muito, eu sempre brinco, né? Não dá para a pessoa entrar no teu salão. O salão tem que ser um lugar que a pessoa, a Débora falou de se sentir mais jovem. O salão tem que ser um lugar onde ela se sinta maravilhosa. Não adianta você colocar a pessoa sentada na recepção e aí a sua recepção tem que dar um bom, né? Tem que traduzir ali de forma assertiva, que é o que você falou. Não adianta ter um trabalho muito bom e ela fica 2h30 na recepção esperando. Não faz sentido. É um básico que dá para ser feito. E aí ela chega ali no salão, tá passando um jornal com um monte de gente morrendo e ela tá, pra que eu tô gastando dinheiro com as minhas unhas? Não. O teu salão tem que estar tendo moda, tem que estar gente bonita, tem que estar... Beleza. O teu profissional precisa estar falando de moda, precisa estar falando do que está acontecendo no mundo, precisa ser um profissional. E no mercado de luxo a gente se preocupa muito com isso. Do que esse vendedor conversa? Do que esse vendedor vai falar? Porque as pessoas do high ticket, como eu falei no começo aqui, é relacionamento. Então, relacionamento, para você se relacionar com uma pessoa, você tem que ter algo em comum. Não quer dizer que você vai ser igual a pessoa, mas você pode ter algo em comum. Agora, se você vai atender ali, seja no seu salão, seja ali na sua loja, no seu local de trabalho, e aí você vai só falar fofoca. Então, assim, precisa muito de... Às vezes, se você quer só falar fofoca, às vezes você tem que achar um público que gosta da fofoca, né? Então, dá um trabalho um pouco mais para se adaptar, e eu acho que esses são os grandes desafios, Lid. Ótimo, Fê. E olha que poderoso foi o exercício que o Felipe propôs aqui. Você sair do lugar de empresariado, de empresariada, sai desse posto e olha para o seu negócio como se você fosse um cliente, uma cliente. Olha as suas redes sociais, olha como a comunicação acontece por essas redes sociais pelo WhatsApp. Olha como uma pessoa que entra na sua empresa, como ela é atendida. Checa todos esses pontos de contato, de comunicação, checa como uma venda acontece, como esse cliente é atendido. E você, neste lugar, compraria da sua empresa? Como cliente, você compraria o produto ou serviço que você oferece mediante a como toda essa comunicação e essa imagem e esse posicionamento foi construído? Gente, isso é um exercício poderoso. Sim. Infelizmente, estamos nos aproximando do final. Porém, aí eu vou pedir para vocês de forma muito pontual. Eu quero muito assim que vocês deem uma dica, uma estratégia que os empresários possam colocar em prática de imediato. Cada um dentro da sua área mesmo, né? O que esse empresário hoje pode fazer de imediato para ele colocar em prática e já começar a ver uma mudança acontecendo no seu negócio? Então, vamos seguir aqui a ordem. Perfeito. 2 minutinhos no máximo para cada um? Porque, gente, a gente não tem mais tempo, hein? Fica à vontade, Eve. Bom, o que você pode fazer primeiramente para a sua comunicação não verbal é pensar nas cores do logo da sua empresa. Usar sempre as cores da logomarca vai te trazer um posicionamento, vai fixar a sua marca pessoal.
Outra coisa importante é, gente, respeita o lugar que você está e os clientes que você atende. Eu brinco muito com uma situação que foi com uma cliente mesmo. Ela é esteticista e ela trabalhava toda de preto com unhas enormes, vermelhas, e ela usava uma comunicação muito fechada, um cabelo preto, e aí eu falei assim, pera, qual que é a sua vontade? Quem que você está atendendo? Ah, eu quero que elas se conectem comigo, aqui é um spa. Eu falei, mas não tá batendo essa linguagem. Então, tenta ser o mais leve possível se o seu cliente busca leveza. Agora não, se ele quer um posicionamento de força, usa também cores escuras, linhas retas. Pensa primeiro, quem que eu quero impressionar? O meu cliente em primeiro lugar. E, claro, usar peças que você já tem aí no seu armário, né? Colocar aí roupas, combinações que você já tem, colocando a sua marca pessoal para jogo. Felipe, sua vez. Fica à Eu vou vontade. continuar confirmando aqui a questão de que desde o começo eu tenho falado. Se coloque no lugar do seu cliente, se coloque no lugar do seu funcionário e faz essa trilha. Como que funciona? Pede para alguém comprar na tua empresa. Como que tem sido o feedback dos teus clientes? Né? Se você tem a oportunidade, às vezes você é um profissional que trabalha sozinho, coloca uma caixinha de perguntas no teu Instagram, se você tem essa opção. Escuta, vai um dia na tua loja, vai um dia no teu salão, você compraria? É interessante para você? É a imagem que hoje você sonhou lá atrás quando você começou a trabalhar, quando você se formou, quando você criou esse negócio? Então faz essa análise hoje, tira a parte sentimental e seja o profissional, porque sendo profissional você vai entregar um trabalho de excelência. Isso Vamos mesmo. lá, Débora. E você? Eu só termino com uma frase que não é minha, de Abraham Lincoln. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria só 6 amolando meu machado. Preparação. É importante. Maravilhosa! Eve, conta agora para nossa audiência como que as pessoas te encontram, como que elas conhecem mais do seu trabalho. Pode me encontrar na rede social, no Eve Cabreira, estilo e imagem, Instagram, hoje é a minha ferramenta principal, ou no WhatsApp, 11 98598 1141. Acho que é o mais fácil de me localizar, embora esteja trabalhando em outras redes com a minha profissional maravilhosa. E é isso. Ok. E você, Fê, como que a audiência te encontra? Então vamos lá, todas as minhas redes de comunicação, seja Instagram, TikTok, LinkedIn, vai estar como Felipe Bres. Manda um recado lá que a gente vai conversar. Maravilhoso! Débora, me conta! O meu é prof de professora, prof. Débora Martins, em todas as redes sociais. Tá fácil. Perfeito. E o seu, Lid? O meu, gente, lidianeoliveira.ofc. Eu tô presente nas redes sociais como Lidiane Oliveira. Eu quero demais agradecer a presença de vocês. Além de ter sido uma honra recebê-los, eu fico extremamente feliz e grata pela entrega de vocês nesse bate-papo que nós tivemos aqui. E o que eu sempre digo, de nada adianta vocês terem permanecido esse tempo conosco, aqui mais ou menos 1 hora, nesse bate-papo, se você não sair daqui com uma listinha de ações que você possa colocar em prática no seu negócio. Então, sim, consuma conteúdo, isso é valioso. Aprenda, mas um conhecimento que ele não gera ação, ele vai gerar obesidade. E eu não quero ninguém gordinho intelectualmente, ok? É para trabalhar aí a execução, a ação no seu dia a dia para que você possa ver resultado no seu negócio. Quero também agradecer as pessoas que caminham conosco, patrocinando aqui o nosso episódio e patrocinando o Movie Talks. Agradecer tantos participantes que aparecem aqui, gente, para vocês. E, ao mesmo tempo, agradecer a Eve, que vem, gente, me ensinando sobre esse posicionamento, esse estilo e essa imagem. E, olha, não sou uma aluna muito fácil para aprender sobre essa área, mas estou trabalhando nessa questão. Paula, que desenvolveu aí toda a nossa arte, a nossa identidade e tá aí disposto o contato dela também para que vocês possam acioná-la e trabalhar aí no negócio de vocês. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Agradeço demais o tempo que você permaneceu conosco aqui no Movie Talks, onde conversas acontecem para te mover e fazer pensar. Tchau.